Olá, este é o módulo 9 do curso Aspectos Atuais e Polêmicos das Alterações nos Contratos Administrativos, com ênfase para as alterações relativas ao objeto, prazo e valor. No nono módulo, nós vamos trabalhar com as questões relativas ao papel dos fiscais e gestores de contratos e eventuais responsabilidades desses profissionais em face das alterações contratuais. Já de plano, é importante destacar que, na prática, muitas vezes, há uma discussão, há um equívoco em relação ao papel do fiscal e o papel do gestor, quando não, essas figuras acabam se confundindo. Em face de estruturas pequenas, é comum um único profissional desempenhar as funções de fiscal e gestor de contrato, e isso é visto como temerário pelo Tribunal de Contas da União, pelo princípio da segregação de funções. Então, o ideal é que nós tenhamos pessoas distintas desempenhando a função de fiscal e gestor de contratos, e vamos trabalhar com essas atribuições. Vejam que o artigo 67 da Lei 8666 traz a necessidade de designar um profissional, um representante da administração pública para acompanhar a execução do contrato. Aqui nada mais é do que a figura do fiscal de contrato. O fiscal de contrato é aquele profissional responsável por acompanhar a execução do objeto e atestar o seu recebimento. É aquele profissional que periodicamente está no local da prestação do serviço. Nos termos do artigo 67, essa designação tem que ser formal. Então tem que ter uma portaria ou um documento equivalente designando a pessoa do fiscal. Essa designação tem que ser pessoal. Não é o cargo, não é o setor, é a pessoa. Então, Julieta Mendes Lopes Vadeschini, CPF número tal, matrícula número tal, a fim de viabilizar posteriormente a apuração de responsabilidades. Ora, se o fiscal ele é responsável por acompanhar a execução do objeto, a administração tem que ter algumas cautelas nessa designação. Só pode ser designado como fiscal pessoa que tenha conhecimento técnico no objeto. Na medida em que eu só consigo acompanhar, aferir a boa execução de um objeto que eu conheço. Se eu colocar a Julieta para acompanhar uma obra, qual é o conhecimento que eu tenho em engenharia? Nenhum, eu sou advogada, a probabilidade de dar problemas é muito grande. Então, deve-se designar técnico da área ou profissional na instituição que mais conhece daquele objeto, considerando que o fiscal periodicamente tem que estar no local da prestação do serviço, tem que se designar pessoa que tenha tempo hábil, que possa estar no local da prestação do serviço. Não dá para designar como fiscal um diretor, um superintendente, uma pessoa que não tenha agenda compatível com essas funções. Ainda é importante investir em capacitação, em aperfeiçoamento, para que a pessoa possa desempenhar de forma satisfatória essa função. Infelizmente, na prática, muitas vezes, esses profissionais são jogados como fiscais de contrato, nunca foram capacitados, nunca participaram de cursos específicos sobre gestão de contratos, não têm, portanto, consciência da responsabilidade que assumem nesta atribuição. Em face disso, o Tribunal de Contas da União tem exigido das entidades, das instituições que invistam em capacitação e em estrutura, a fim de viabilizar que o profissional consiga executar de forma satisfatória essas atribuições. Então, como nós vimos, analisando aqui o esquema do slide, enquanto o fiscal ele tem uma atuação bem pontual, focada na execução e no recebimento do objeto, por isso que tem que ser designado técnico da área, porque ele vai acompanhar se o objeto está sendo executado em consonância com as especificações técnicas constantes no contrato, atestando o seu recebimento. O gestor de contrato, ele tem uma função muito mais
administrativa. Então vejam, ele responde pelo todo do contrato, desde a sua formalização até o pagamento final. Então, enquanto o fiscal tem uma atuação pontual, o gestor tem uma atuação mais administrativa, processual, acompanhando desde a formalização até o encerramento do contrato. Ainda, no âmbito da administração pública federal, a Instrução Normativa 02 de 2008 diferenciou 3 figuras. Então, essas duas que nós já trabalhamos aqui, o fiscal técnico do contrato, que é aquele responsável por acompanhar a sua execução, o gestor, que é o responsável pelo todo, pela parte administrativa, processual, e ainda a IN contemplou uma terceira figura, a chamada de fiscal administrativo. Não é possível, a depender da complexidade do contrato, do número de profissionais envolvidos, que o gestor não dê conta de todas as etapas. Vamos imaginar um serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, temos vários terceiros envolvidos naquela contratação. Um dos tópicos da gestão contratual é justamente acompanhar os aspectos trabalhistas. Sabemos que, muito embora o artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666, destaque que a administração pública não responde pelos encargos trabalhistas que não tenham sido cumpridos pelo contratado, na prática, a Justiça do Trabalho desconsidera essa previsão legal. O enunciado 331 do TST expressamente aponta a responsabilidade do tomador de serviço, do contratante, em virtude do descumprimento dos encargos trabalhistas do contratado, sempre que restar comprovado que houve falhas na fiscalização. Então, falhas, omissões na fiscalização podem acarretar a responsabilidade subsidiária da administração pública na Justiça do Trabalho. É aquela situação: a administração contrata a empresa X, a empresa X disponibiliza a Julieta para prestar o serviço. Ainda que eu seja funcionária da empresa X, eu estou prestando serviço para quem? Para a administração pública. Então, se a empresa não paga, não cumpre com os meus encargos trabalhistas e a administração pública não fiscaliza, não exige esse cumprimento, ela responde de forma subsidiária. Então, um dos aspectos da gestão contratual é justamente exigir do contratado a cada pagamento o demonstrativo, melhor dizendo, do pagamento de salários, os encargos, o recolhimento das verbas trabalhistas, a fim de comprovar que a empresa está em dia. E se a empresa não comprova, cabe à administração notificar e até, conforme o caso, aplicar penalidades e rescindir o contrato. Nesses casos, vejam, a depender do número de terceiros envolvidos, o gestor não consegue analisar a documentação trabalhista de todos. É o tipo de situação que justifica a designação de um fiscal administrativo. Então, um fiscal para acompanhar só os aspectos trabalhistas, vai analisar toda a documentação dos terceiros. Ou ainda, um fiscal só para analisar as questões tributárias, contábeis. Portanto, o fiscal administrativo é aquele designado para acompanhar um aspecto do procedimento, para auxiliar o gestor. Pode ser em relação aos aspectos trabalhistas, tributários, contábeis, conforme o caso. Só a título de complementação, já que trabalhamos aqui, ainda que de forma rápida, em relação às questões trabalhistas, muito embora o ideal seja mensalmente analisar toda a documentação trabalhista dos terceiros envolvidos, na prática isso pode ser inviável, a depender dos terceiros, do número de terceiros. Vamos imaginar um contrato aí com 500 terceirizados. O gestor ou o fiscal administrativo não terão condições de aferir a documentação mensal de todos. Dentro dessa perspectiva, o Tribunal de Contas da União, no acórdão 1214,
recomendou que, pelo menos, se faça uma fiscalização por amostragem. Então, quando não for possível analisar a documentação de todos, mensalmente, por amostragem, o fiscal deve exigir a documentação trabalhista de alguns funcionários. Isso garante o efeito surpresa. Como a empresa não sabe quem será analisado, ela se vê obrigada a pagar de todos. Portanto, nós temos 3 figuras distintas. O fiscal técnico, que é aquele que conhece o objeto, portanto, que atesta o recebimento do serviço. O fiscal administrativo, que pode ou não ser designado conforme a complexidade do contrato, que vai auxiliar o gestor num aspecto pontual do procedimento, a exemplo de questões trabalhistas. E o gestor do contrato, que responde pelo todo. E desde a formalização até a conclusão do contrato. Então, veja, não há na legislação um rol que defina as atribuições do gestor ou as atribuições do fiscal. Isso deve ser definido em norma interna, né? O TCU até recomenda que cada entidade tenha um manual de gestão, de fiscalização, atribuindo essas funções. Mas, analisando a importância de cada qual, nós podemos traçar aqui algumas atribuições. Então, do gestor do contrato, que como nós vimos, é aquele profissional que acompanha o contrato desde o seu nascimento até o seu término, o gestor deve acompanhar a elaboração da própria minuta contratual, propondo cláusulas. Tem determinados contratos que são tão mal elaborados que o gestor não consegue nem exigir o cumprimento das obrigações pelo contratado. Então é importante que o gestor já participe dessa fase. Realizar a reunião inicial com a presença do fiscal, a presença do preposto da empresa, para apresentar a instituição, apresentar eventuais rotinas, determinar o cronograma da execução contratual. Ainda, o gestor deve acompanhar os prazos de vigência, verificar se há interesse na prorrogação do contrato, tomar as medidas cabíveis para a prorrogação da vigência, conforme o caso, verificar se a documentação para fins de pagamento foi apresentada, se o pagamento foi efetivamente realizado, analisar em face de eventuais apontamentos apresentados pelo fiscal, se é caso de instaurar processo administrativo para aplicar penalidades, então justificar essa instauração. Então são algumas atribuições do gestor. O fiscal do contrato, como nós vimos, fiscal técnico, tem uma atribuição bem pontual. Então, a partir do momento que ele é designado, ele vai participar da reunião inicial feita com o gestor, vai tomar ciência, portanto, das suas obrigações, das suas funções e deve, basicamente, acompanhar o cronograma de execução, estando periodicamente no local da prestação do serviço. Por que é importante o fiscal estar periodicamente no local da prestação de serviço? Para aferir se o objeto está sendo bem executado, registrando todas as ocorrências, anotando eventuais descumprimentos contratuais, sinalizando a necessidade de eventuais alterações. Porque vejam, o fiscal ele tem que tomar as medidas cabíveis no momento em que identifica eventuais falhas. Para dar um exemplo, um pouco esdrúxulo, mas que ilustra a situação. Se é uma obra, a empresa colocou lá na sua planilha, na sua proposta, que ia utilizar tubos e conexões de uma determinada marca. Depois do prédio pronto, da parede construída, o fiscal não vai quebrar a parede para verificar qual é a marca dos tubos e conexões. Ele tem que estar no local, no momento em que o material é utilizado, para verificar se tem a qualidade, se está em consonância com aquilo que a empresa se propôs a fazer. E ao identificar falhas, já vai registrá-las e exigir da empresa a
imediata substituição à imediata regularização. Então, o fiscal que é omisso, que não está periodicamente no local da prestação de serviço, ele permite que a empresa descumpra o contrato. Ou ainda, o que é pior, pode dar ensejo a alterações contratuais desnecessárias. Aquela situação em que a empresa foge do escopo, executa serviço além do contratado. Nós vimos aqui no módulo pertinente às alterações contratuais, que muito embora o artigo 65 permita acréscimos, esses acréscimos devem decorrer de fatos supervenientes, não de falta de planejamento ou não de uma liberalidade da empresa. Então o fiscal tem que estar no local e, ao identificar que a empresa está fugindo do escopo, está executando serviço além, deve registrar essa ocorrência e impedir que a empresa dê continuidade à execução. Então, alterações contratuais desnecessárias podem ensejar a responsabilização do fiscal. Ainda, se o fiscal não está periodicamente no local, a empresa está fazendo corpo mole, né, não está cumprindo com o cronograma de execução, depois vai pleitear uma alteração no prazo de vigência, no prazo de execução. Se o fiscal não estava ali, ele não tem condições de aferir se essa alteração é de fato em virtude de falhas da empresa ou de situações decorrentes de casos fortuitos, fatos supervenientes. Para evitar essas situações, portanto, é de salutar importância a presença periódica do fiscal. Portanto, o fiscal do contrato ele vai responder por acompanhar a execução e atestar o recebimento do objeto. Lembrando que esse recebimento, nos termos do artigo 73 da Lei 8.666, é dividido em recebimento provisório e definitivo. Recebimento provisório é aquele momento em que o fiscal só atesta que houve a entrega ou o término da execução. Então a empresa finaliza a execução do contrato e informa ao fiscal. No prazo de até 15 dias, o fiscal deve atestar o recebimento provisório. Entre o recebimento provisório, ou a partir do recebimento provisório, no prazo de até 90 dias, deve atestar o recebimento definitivo. É nesse momento que o fiscal vai realizar testes, ensaios, vai verificar se de fato o serviço foi executado em consonância ao contratado. E é neste momento que deve identificar eventuais falhas, eventuais equívocos, notificando a empresa para a regularização. Atestado o recebimento definitivo, nós não podemos mais exigir da empresa a regularização das falhas, porque com o recebimento definitivo nós estamos atestando que a empresa executou de forma satisfatória o objeto. Claro que isso não afasta a responsabilização por eventuais vícios ocultos, questões como segurança e solidez da obra, que decorram da própria legislação civil. Mas, ora, se é um vício aparente, uma irregularidade que poderia ter sido identificada no prazo de recebimento definitivo e o fiscal não fez, nós não podemos imputar responsabilidade à empresa. Essa responsabilidade será imputada a quem? Ao próprio fiscal de contrato. Ainda, em que pesa a responsabilidade pelo acompanhamento da execução, seja do fiscal, esse fiscal tem que ter uma estrutura mínima, tem que ter condições de desempenhar essas funções. Os órgãos de controle, a exemplo do TCU, da CGU, têm entendido que responde junto com o fiscal aquela entidade que o designou e não lhe deu os mecanismos mínimos necessários. Por isso que a instituição tem que ter alguns instrumentos de gestão, tem que ter rotinas definidas, com maior razão, dentro da possibilidade da estrutura de cada qual, sistemas informatizados que permitam a gestão de relatórios, a fim de conferir ao fiscal os meios adequados. Se a entidade designa como fiscal pessoa que não tem conhecimento no objeto, que nunca foi capacitado, responde aquele que o designou. Então, a entidade, a autoridade competente que designou o fiscal, sem ter condições ou sem lhe dar os meios necessários, responde.
Então, responde solidariamente com o fiscal aquele que o designou, sempre que restar comprovado que aquele profissional não tinha condições de desempenhar a função. E ainda, a depender da situação concreta, se restar comprovado mesmo nos autos do processo que aquele profissional não tinha mínima condição de desempenhar aquela função, os órgãos de controle têm afastado a responsabilidade do fiscal, responsabilizando só quem o designou. Daí a importância de designar profissional que, de fato, tenha condições de desempenhar essas atribuições, na medida em que a designação de um profissional que não conhece o objeto, não tem tempo hábil, pode trazer problemas consideráveis, acarretando até alterações contratuais desnecessárias ou até inexecuções contratuais, trazendo prejuízos consideráveis à administração pública.